Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Bárbara da disciplina de arte e hoje nós vamos começar as nossas atividades impressas da disciplina de arte, do eixo de artes visuais. Vamos lá, crianças? Atividade número 1. O ponto é um dos primeiros elementos visuais que aprendemos para começar a desenhar. Observe o desenho abaixo formado por pontos. Crianças, observem este desenho. É o mesmo que está na folha de vocês. Olhem os pontinhos dessa imagem. Observem o tanto de pontinhos que foram necessários para formar essa imagem. Olharam? Viram quantos pontinhos que é preciso para formar esta imagem? E olha só, crianças, se a gente observar mais de pertinho ainda, nós vamos ver que tem pontinhos mais dispersos e pontinhos mais juntinhos. Então, o ponto é o elemento mínimo da formação da imagem. E é muito importante que vocês entendam o que é o ponto. O ponto é aquilo que nós iniciamos o nosso desenho, sempre pelo ponto. A nossa atividade vai ser a seguinte: faça abaixo um desenho utilizando somente pontos. Então, crianças, a dica da professora Bárbara é: aponte o lápis grafite de forma que a pontinha fique bem fininha, para que você consiga fazer pontinhos menores e pontinhos maiores. Você pode escolher o que você deseja desenhar. Qualquer tipo de objeto, de pessoa, animais que você queira desenhar. Lembrando que é somente utilizando pontinhos. Vamos lá, crianças? Atividade número 2. A linha é formada por vários pontinhos que se juntam. Observe a pintura abaixo, formado por diferentes tipos de linhas. Crianças, nós aprendemos então que o ponto é a unidade mínima para que a gente possa começar a desenhar. E nesta atividade nós vamos perceber que quanto mais nós temos os pontinhos juntos, mais a gente consegue observar a linha, que é um outro elemento importante para começar a desenhar. Então, olha só, esta é uma pintura de um artista que nós vamos aprender ao longo do ano, que se chama Pierre Mondrian. E o Mondrian, crianças, fez o uso de diferentes tipos de linhas. Vamos observar? Então, olha só. Veja os diferentes tipos de linhas utilizadas pelo Mondrian. Ele utilizou linhas horizontais, linhas verticais e linhas inclinadas. Viram quantas linhas diferentes foram usadas pelo Mondrian? Então, crianças, qual é a nossa atividade? Faça abaixo um desenho utilizando os diferentes tipos de linhas. Então, veja, da mesma forma que o Mondrian utilizou aqui na sua pintura, utilizando as diferentes linhas horizontais, linhas verticais e linhas inclinadas, da mesma forma vocês irão fazer o desenho de vocês, utilizando diferentes tipos de linhas. Vocês podem desenhar figura humana, podem desenhar objetos, pode desenhar animais ou aquilo que vocês queiram fazer. Mas lembrem-se de utilizar os diferentes tipos de linhas, como o Mondrian fez, e se você conhecer outras linhas, outros tipos de linhas, também você pode usar. Combinado? Então, vamos para a atividade número 3. Vamos praticar os pontos e as linhas que aprendemos. Observe as imagens abaixo, ligue os pontos e veja quantas linhas podemos formar. Crianças, observe então que aqui embaixo nesta atividade, vocês irão, então, ligar os pontos. E, no momento em que vocês ligarem os pontinhos, vocês vão ver as imagens e as figuras que estão sendo formadas. Observem também que, no primeiro quadrinho, os pontinhos estão mais longe um do outro.
No segundo quadrinho, o ponto já está mais perto. E no terceiro quadrinho, o que a gente tem, crianças? Os pontinhos super juntinhos, um juntinho do outro. Então, veja, para que a gente possa desenhar ou observar uma imagem formada por pontos, nós temos que observar se os pontinhos estão dispersos, ou seja, se eles estão longe um do outro, ou se eles estão concentrados, se eles estão pertinhos. Então, vocês irão fazer para a figura do quadrado, para a figura do círculo e para a figura do triângulo. Combinado, crianças? Atividade número 4. Observe a imagem abaixo. Trata-se de uma pintura do artista paulistano Gustavo Rosa, da série Cachorros. Então, Gustavo Rosa, crianças, ele fez uma série com diferentes pinturas, utilizando a imagem do cachorro. E se a gente observar bem, nós vamos ver que o Gustavo Rosa, ele fez a sua pintura usando diferentes figuras geométricas. Vocês conseguem ver, crianças, essas figuras geométricas? Ele fez o uso de várias figuras e criou o seu cachorro, utilizando essas formas. Então, a atividade de vocês é a seguinte: desenhem um objeto utilizando a figura geométrica triângulo, assim como o artista Gustavo Rosa fez na cabeça do cachorro. Vamos lá? Então, crianças, olha só, vamos observar a cabeça do cachorro. Qual é a figura que está aparecendo? É o triângulo, certo? Então, agora vocês vão criar o desenho de vocês, utilizando o triângulo. Qual é o objeto que vocês podem criar utilizando o triângulo? Vamos pensar? Olhem na casa de vocês, veja em revistas, em panfletinhos, onde será que o triângulo está? E desenhe aqui no canto para a professora. Combinado? Vamos para a atividade número 5. O quadrado é uma das figuras geométricas mais simples do nosso dia a dia. Observe a obra de arte abaixo do artista Luiz Sassilotto. Então, o Luiz Sassilotto é um artista muito conhecido por utilizar as figuras geométricas em seus trabalhos. E aqui nós temos uma pintura do Luiz Sassilotto em que predomina a figura geométrica quadrado, certo? Então, olha só, qual que é a nossa atividade? Faça abaixo um desenho usando a figura geométrica quadrado. Super facinho, né, crianças? Vamos para a nossa última atividade da disciplina de arte. Atividade número 6 diz assim: o círculo é a figura geométrica que lembra o sol, a lua e tantas outras coisas. Observe a obra de arte abaixo. Então, crianças, aqui nós temos uma obra de arte formada por diferentes círculos, círculos menores e círculos maiores. Vocês irão criar um desenho usando a figura geométrica círculo. Vamos lá? Crianças, essas são as nossas atividades da disciplina de arte. Então, eu gostaria que vocês fizessem as atividades e enviassem as fotos para que a professora acompanhe o que vocês estão fazendo em casa. Combinado? E qualquer dúvida referente às atividades da nossa disciplina de arte, vocês podem chamar a professora pelo WhatsApp. Está certo? Então, crianças, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!